O Alexandre enviou uma dúvida mencionando que a empresa dele fez R$ 100.000 em empréstimos e vai pagar em 40 parcelas de 3.120. E ele me questionou como seria feito a contabilização desse empréstimo. Então aqui eu vou mostrar para você o passo a passo, criando uma planilha de contabilização e mostrando o impacto de obter esse empréstimo no balanço patrimonial, mostrando tanto as contas de ativo quanto de passivo. Então vem comigo. Vamos aqui criar uma nova guia. Vamos aumentar aqui o zoom para que você possa acompanhar melhor, aí, ter uma experiência melhor. E de cara que vamos tirar essas linhas de grade, tá? Aqui na guia exibir. Isso é preferência, para você conseguir visualizar melhor. Linhas de grade. Feito isso, vamos aqui preencher os nossos cabeçalhos do lançamento. Nós vamos precisar de um campo de data, um campo de histórico, um campo de tipo, como nós vamos fazer a contabilização, débito, crédito, um campo de conta, para a gente saber que tipo de conta que vai ser, conta em empréstimos de curto, longo prazo, né? Inclusive a classificação, se é circulante, não circulante e o valor. Perfeito. E aqui nós vamos começar a preencher os valores. Se eu estou fazendo um empréstimo, eu já tenho que entender que eu preciso pagar esse valor para alguém. Então nós vamos usar aqui a data do momento que eu estou gravando esse vídeo, que é 27/9/2022, e vamos copiar o histórico da dúvida do Alexandre. Ó. A gente copia, seleciona lá, copia, traz aqui para o histórico. A ideia desse histórico é facilitar no lançamento da contabilização. Perfeito? Como nós vamos lançar primeiro essa dívida que ele tem, então o tipo vai ser crédito. E a conta que nós vamos usar, ou seja, para fazer o lançamento, só a conta de empréstimo a pagar. Bom, então já tem o tipo natureza credora, que são a natureza dos passivos. Toda vez que eu faço um endividamento, busco recursos, né? Eu tenho a natureza de crédito e empréstimo a pagar. E essa classificação inicial vai ser passivo circulante. Quem que seria esse passivo circulante? São as dívidas de curto prazo, até 12 meses ou até um ano. Ou seja, como nós temos 40 parcelas, as 12 primeiras parcelas vão enquadrar aqui no passivo circulante. Então aqui eu uso o Excel a meu favor, vou fazer esse primeiro cálculo. 3.120 vezes 12. Então essas 12 primeiras parcelas, olha só, vou colocar aqui em monetário na página inicial, 37.440 vão ser empréstimos a pagar durante os 12 primeiras parcelas, ou seja, durante o próximo ano aí em vigência. E aí eu vou repetir todo esse procedimento, alterando basicamente a conta de empréstimo a pagar de curto para longo prazo. Porque se as 12 primeiras parcelas são curto prazo, o restante, o que excede um ano, são longo prazo. E aqui só para facilitar a nossa vida, como são 40 parcelas, então só para ter um rascunho, 40 menos 12. Então 28. Então 28 parcelas restantes são o que eu vou pagar no longo prazo. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer os 3.120 vezes 28, que é o restante das parcelas. E se eu usar a função de soma do Excel, selecionando essas duas informações e vindo aqui, olha só, ele já me dá o total de 124.800. Percebam que eu coletei R$ 100.000. E por que o banco está me cobrando 124.800? Porque existe um negócio que chama-se juros. O que excede, então, aqueles 100 mil, que nesse caso é os 24.800, eu vou pagar de juros. Ou simplesmente eu poderia fazer um rascunho aqui de cálculo, 40 vezes 3.120. Também dá aqueles 124.800. Então, o que está excedendo R$ 100.000, que é a nossa base, está excedendo R$ 100.000, eu já entendo como juros. Então, esse aqui foi o nosso empréstimo, só para a gente ter um rascunho aqui. Esse aqui é o total pagamento. Então, meus juros vai ser essa diferença. Qual que vai ser essa diferença? 124.800 menos R$ 100.000. Então, eu sei que só de juros R$ 24.800, né, de maneira exata ao longo de 40 meses. E por que o banco cobra esses juros? O banco cobra esses juros justamente por ele estar concedendo esse capital, que é o aluguel do dinheiro. Ele está assumindo um nível de risco e, além do que, a pessoa está usando dinheiro que não é dela. Então, existe toda essa questão, contabilmente falando, que a gente tem que fazer do registro dos juros. Como nós registramos essas operações a crédito, todas as operações a crédito, a título de lançamento, nós lançamos com um sinalzinho de negativo, tá? Demonstrando aí que você precisa retornar esse valor. Então, os passivos ficam com um sinalzinho de negativo, os ativos ficam com um sinalzinho de positivo, né? De maneira que os dois vão fechar ali, o balanço vai ser consolidado. Tudo bem? O número vai ser o mesmo, apenas para efeito de análise e relatório.
Então vamos aqui lançar agora os nossos ativos. Vamos copiar a data, vamos copiar aqui o histórico e vamos lançar as naturezas de débito. Essas naturezas de débito vão ser justamente as contas, né, relacionadas aos ativos. Nesse caso, o primeiro momento que nós vamos fazer é lançar que ele recebeu. Uma vez que eu faço o empréstimo, a melhor parte é você receber o dinheiro da sua conta. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, na conta caixa ou numa conta movimento, né, numa conta banco movimento, por exemplo. Vamos colocar no banco. Geralmente esse valor você vai receber no banco, né? E aí, lógico, você vai colocar o banco da sua preferência, o que você estiver usando. No caso do empréstimo, né? Eu fiz o empréstimo do banco XPTO, então vai cair naquela conta, tá certo? Aqui é um ativo circulante. E aí, qual o valor que você vai registrar aqui? Você vai receber 100 mil reais. Vamos lançar ele positivo, conforme a explicação que nós falamos, né? Os ativos a gente lança número positivo e os passivos nós lançamos com a numeração negativa, beleza? Então, 100 mil reais. No entanto, se eu for pensar, olha só, eu lancei 100 mil reais, que foi efetivamente o que vai cair na minha conta. No entanto, existe aqueles juros de 24.800. E eu sei que esses juros de 24.800, ele não vai cair logo no primeiro ano. A parte desses juros vai ser cobrado ao longo das parcelas. Então, as 12 primeiras parcelas, ó, o que eu tenho que fazer? Eu faço uma proporção. Eu pego essa parcela, ó, 24.800, que é o total dos juros, na verdade, divido por 40, que vai dar os juros por parcela, e multiplico por 12, tá? Então, por que eu dividi por 40? Porque são 40 parcelas. E por que eu multipliquei por 12? Porque são as 12 primeiras parcelas que eu vou entender o quanto de juros eu vou pagar nos 12 primeiros meses. E depois o restante, né? Que são as 28 parcelas, né? Faço o mesmo cálculo, ó. Pego os 24.800 dividido por 40, que dá os juros mensal, e multiplico por 28, que é o total de juros que eu vou pagar depois do primeiro ano. 17.360. Então, olha só, se eu somar os dois aqui, ó, volta nos 24.800. Perfeito? E o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, vou lançar também a natureza débito. E aqui o mais interessante, a conta que chama juros a transcorrer. Essa conta de juros a transcorrer é uma conta de passivo circulante. No entanto, você pode estar se questionando, por que eu estou lançando um juros a transcorrer numa conta de débito no passivo? Porque como ainda não passou-se o tempo, e o alvo dos juros é o tempo, à medida que passa o tempo, você vai reconhecendo ele. Não é porque você já fez o empréstimo que você vai pagar 24 mil de juros. Você só vai pagar aqueles 24 mil aproximadamente de juros depois que decorrer todas aquelas 40 parcelas. Perfeito? Então, aqui a gente vai lançar esses juros a transcorrer com um sinal de positivo, que vai ser uma conta retificadora, que ele corrige, né, aquelas contas de passivo, considerando que ainda não passou o tempo, tá certo? E à medida que vai passando cada mês, você reconhece os juros e depois sim reconhece também o pagamento da parcela, que são outros passos, tudo bem? Então, vamos lançar aqui o valor de 7.440. E faço o mesmo procedimento, para os juros a transcorrer nas contas de passivo não circulante. Só que no valor de 17.360. Deixo aqui em monetário também. Perfeito. Então, essa aqui é a nossa contabilização, tá? Deixamos esse rascunho aqui do empréstimo de 100 mil, para a gente ter como base, que foi o valor que ele pegou emprestado. Colocamos também o valor total, né, que ele vai pagar, para justamente a gente descobrir o valor dos juros e fazer essa apropriação de juros a transcorrer. Então, novamente reforçando, o juro só acaba sendo reconhecido à medida que passe o tempo, beleza? Que é o fato gerador. E o que eu vou fazer para gerar o nosso relatório? Vou vir aqui, ó, na guia inserir e vou colocar aqui tabela. Então, esse é o primeiro passo. Guia inserir tabela e deixo marcado que minha tabela tem cabeçalhos. Por quê? Quando eu fazer isso, à medida que eu for lançando informações abaixo, ou seja, o reconhecimento dos juros, o pagamento da parcela, ele já atualiza o nosso relatório automático. E aqui, para gerar o nosso relatório, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na guia inserir e depois eu vou clicar em tabela dinâmica. Vou dar um OK. Ele vai zerar a nossa tabela dinâmica. Vamos dar um zoom aqui também. Quando ele gera a nossa tabela dinâmica, olha só. Aqui na parte, deixa eu só clicar aqui na tabela. Aqui na nossa parte, ó, direita, nós temos as informações. O que eu vou fazer? Vou pegar o campo valor e vou arrastar para a coluna de valor. Beleza? E já aproveito e venho aqui, ó, nesse menuzinho, ó, abaixo, clico aqui, configurações de campo de valor, deixa eu tirar o zoom,
formato de número e já coloco isso daí em moeda, tá? Por quê? É interessante você saber a moeda que você está trabalhando, se é real, se é dólar, se é euro, né? Então vou colocar aqui, já está em reais, dá ok. Primeira coisa que eu vejo, que está zerado. Então é só um sinal interessante, né? Mostra que os ativos fecharam com os passivos. Vamos ver esse relatório se está assim mesmo? Volta ali na guia dos campos. Vou pegar o campo conta e vou lançar aqui na linha. Ó. E vou pegar também o campo classificação. Vou lançar aqui também nas linhas, inclusive acima da conta. Ó. Só clica, segura, arrasta e joga, tá? E olha só, o que ele fez aqui para nós? Ele pegou o ativo circulante no banco, 100 mil reais, que realmente quando você faz o empréstimo de 100 mil, você vai receber aqueles 100 mil na conta. Você tem os passivos, né, circulantes, nesse caso de 30 mil reais, e os passivos não circulantes, 70 mil reais. Se eu pego passivo circulante de 30 mil reais e o não circulante de 70, o que acaba acontecendo? 70 mais 30, 100 mil reais, né? Opa, então fechou o nosso relatório. Inclusive, se eu quiser fazer diferente, ó, posso nomear isso aqui como ativos. Seleciono tudo, copio, cola aqui ao lado, né? Se você quiser ter aquela visão gráfica, né? Dos ativos e passivos, ó. Chama aqui de passivos. E depois vem fazendo o filtro, ó. Do lado dos passivos eu tiro o ativo. E do lado dos ativos eu tiro os passivos, ó. Faço o inverso, né? E aí eu consigo ver tanto 100 mil nos meus ativos, quanto também os 100 mil nos passivos. E os ativos, conforme a gente falou, ele fica positivo. E os passivos, ele fica com um sinalzinho de negativo, né? Ou seja, fechando o nosso balanço. E olha que interessante. Então, aquela conta de juros a transcorrer, ela vem retificando. Ela vem corrigindo o saldo da conta de empréstimo a pagar no curto prazo e no longo prazo. Uma vez que só é reconhecido os juros depois que passe o tempo. Então, está respondendo aqui a dúvida, né, do Alexandre, que ele perguntou para nós, olha só, como é que faz a contabilização desses 100 mil reais. Então, no ato que você pega esse empréstimo, Alexandre, esse é o passo a passo para você fazer a contabilização. Agora, me conta aqui no vídeo, se você gostaria que eu fizesse um vídeo mostrando como seria a contabilização do reconhecimento das despesas desses juros e também como seria a contabilização do pagamento dessa parcela, que é um outro procedimento contábil. Coloca aqui para mim no comentário se você gostaria que eu fizesse um vídeo desse formato. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. O YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai direcionar também para outras pessoas. Se você gostou desse conteúdo também, compartilhe com os amigos para ele aprender esse processo de contabilização tão valioso, né, que poucas pessoas têm esse conhecimento. E também não deixe de se inscrever no canal para que você seja notificado, né, inclusive do próximo vídeo que nós vamos lançar. Espero ter ajudado aí você, Alexandre. Qualquer dúvidas, pessoal, deixa aqui nos comentários que nossa equipe também está à disposição em respondê-lo. Te vejo na próxima. Até lá!